Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O presidente Lula usou uma reunião ministerial nesta terça-feira para encerrar as dúvidas sobre quem será o vice na chapa dele à reeleição. Geraldo Alckmin seguirá como seu companheiro de chapa, apesar das especulações de que ele poderia disputar uma vaga no Senado. A Rani Veloso acompanhou. O presidente Lula confirmou que Geraldo Alckmin será novamente o candidato a vice-presidente na chapa para as eleições deste ano. O anúncio foi feito durante a primeira reunião ministerial de 2026, um encontro marcado pela saída de 18 ministros que vão deixar o governo para disputar as eleições em outubro. Na reunião, Lula definiu o tom da campanha à reeleição, comparou números do atual governo com os de Bolsonaro e fez duras críticas ao cenário político do país. 4 meses depois de indicar Jorge Messias para ocupar uma vaga de ministro do STF, finalmente o presidente Lula decidiu enviar essa nomeação ao Congresso Nacional. Você deve se lembrar que o Planalto segurou a indicação como uma estratégia para vencer resistências no Senado. A Larissa Lopes tem as informações. Após 4 meses, o presidente Lula anunciou o envio formal da indicação de Jorge Messias para o Supremo ao Senado. Com isso, o ex-advogado-geral da União afirmou que vai retomar os diálogos com os parlamentares com humildade e fé para garantir a aprovação como ministro do STF. Após receber a mensagem de indicação, caberá a Davi Alcolumbre enviar para a Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o presidente da CCJ, assim que receber a mensagem de Alcolumbre, a sabatina pode ocorrer em até 15 dias. O Banco de Brasília, afetado pelo rombo deixado pelas operações com o Banco Master, convocou uma nova Assembleia de Acionistas. O BRB perdeu o prazo legal para apresentação do balanço de 2025 e agora tenta aumentar seu capital social. O Igor Cardim tem os detalhes. O BRB adiou a entrega do balanço dos últimos meses de 2025 ao Banco Central, alegando esperar a conclusão de uma auditoria forense ligada à Operação Compliance Zero. O banco confirmou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 22 de abril para votar o aumento do capital social. Nesta terça, o presidente da instituição se reuniu com diretores do Banco Central em meio à pressão para a divulgação dos resultados e a apresentação de um plano de recomposição de capital. Ao mesmo tempo, o FGC cobrou novos documentos para avançar na análise do pedido de empréstimo de 4 bilhões de reais feito pelo governo do Distrito Federal. A gente volta já com o Giro. O preço do óleo diesel deve ter um alívio, isso porque mais de 80% dos estados se manifestaram a favor da proposta do governo federal de subvenção ao preço do diesel importado. A medida agora deve ser publicada ainda nesta semana, como nos conta Samantha Klein. O governo está preparando uma série de medidas para enfrentar a inflação dos derivados do petróleo e deve publicar a MP de subvenção ao diesel ainda nesta semana. A medida provisória prevê subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível importado, sendo 60 centavos a serem pagos pela União e o mesmo valor pelos estados. O Ministério de Minas e Energia também informou que está estudando uma proposta de subvenção temporária para o gás de cozinha. Enquanto isso, no Oriente Médio, aviões bombardeiros com capacidade nuclear foram utilizados pelos Estados Unidos para sobrevoar o Irã pela primeira vez desde o início da guerra. A Karen Lemos nos atualiza. Os Estados Unidos sobrevoaram o Irã com bombardeiros nucleares pela primeira vez desde o início da guerra, enquanto Teherã ameaçou atacar Big Techs americanas no Oriente Médio. Donald Trump renovou as críticas aos países europeus por não entrarem no conflito e sugeriu que eles passem a comprar o petróleo americano. Já Israel disse que o exército vai permanecer no sul do Líbano mesmo após a guerra contra o Hezbollah. E uma nota triste para a colônia italiana aqui no Brasil. A Itália foi derrotada pela Bósnia nos pênaltis, ficou fora da Copa do Mundo de 2026. É a primeira seleção campeã mundial a ficar ausente de 3 edições consecutivas do Mundial. A Itália não disputa o torneio desde a Copa de 2014 aqui no Brasil.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!